por volta dos 9 anos, quando eu comecei a escrever, e era poesia mesmo que eu escrevia, na realidade eu queria eternizar aquilo que eu estava vivendo, assim como eternizar os sonhos que eu ainda não estava ainda vivendo. Então aquilo que ainda não estava acontecendo, eu traduzia em versos, punha debaixo do meu travesseiro, e quando eu acordava no outro dia eu ficava em paz, que eu falei, Deus leu, está sabendo, e é questão de tempo as coisas se alterarem. Foi assim que a poesia entrou devagarzinho na minha vida, e depois disso entrou a aquarela como um recurso de tornar sempre esteticamente belo e eterno aquilo que nem sempre a minha mãozinha podia encostar, porque não é em tudo que você pode encostar, né? Tem acontecimentos que acontecem dentro do coração. Não é? Então você dá formato para isso e dá sonoridade através das palavras, é fantástico. O descompasso entre a vida e os tempos atuais tem tornado os seres humanos totalmente desequilibrados, perdidos e o pior, né, acumuladores de emoções, que se traduz geralmente em dores, muito rancor, muita tristeza, todo tipo de lixo emocional que a gente pode imaginar. E isso acaba culminando nas nossas doenças físicas, nas nossas doenças psíquicas e na destruição em massa da vida das pessoas, de famílias, de filhos que se perdem e tantas outras coisas. A gente se vê num vale profundo, no meio de tanto acúmulo, e na grande maioria das vezes a gente sequer se dá conta e percebe o efeito que isso provoca no nosso meio, entorno, com as outras pessoas. O que as nossas emoções elas estão causando no outro? O que as nossas emoções e os nossos lixos emocionais estão causando para nós mesmos? Com base em todas essas perguntas, em tantas coisas, né, que às vezes a gente fica aí às voltas com tantas perguntas sem saber respostas, a gente, no Sofá com Ela, a produção foi buscar uma pessoa muito bacana para falar com a gente sobre isso. Ela é uma querida e eu gostaria de apresentá-la da seguinte maneira. Maria do Céu Formiga é uma mulher inspiradora que se diz respeito à vida, com relação à sua família, com o amor que ela dedica ao próximo e o que ela derrama na vida das pessoas. E para quem tem o privilégio de conhecê-la. Maria do Céu Formiga, mulher inspiradora, minha amiga. Que delícia, obrigada por você receber no Sofá com Ela, aqui no cantinho mais especial que você tem na sua vida, que eu sei que é o lugar onde você cuida das pessoas. Prazer é meu. Conta pra gente quem é a Maria do Céu Formiga. Eu sou psicóloga, sou uma pessoa que trabalho com a minha humanidade exposta, né? Não tenho nenhum senão com relação à minha sensibilidade. Eu trabalho no consultório, aqui onde você está vendo. Eu atendo adultos e casais. Eu já fui professora universitária, pedi afastamento, já dei aula na PUC, Belas Artes, metodista. Trabalho com o ser humano por paixão. Eu acho que o psicólogo ele é um pouquinho além de um decorador de interiores, não é? Ele é uma pessoa que está instrumentalizada para fazer essa viagem pelo mundo de dentro. Eu escrevo desde os 9 anos de idade. Comecei a escrever em papelzinho que embrulhava pão, porque por mais estranho que pareça, eu já fui uma pessoa muito introvertida. É difícil de acreditar. Maria. Mas já fui muito introvertida. Então eu escrevo desde os 9 anos de idade, tenho alguns livros publicados, sou aquarelista, gosto de pintar, gosto de contemplar as belezas escondidas, as coisas delicadas. Essa eu acho que é uma forma de eu me apresentar, mas eu diria que tudo isso é só um pano de fundo
não é? Eu sou um ser humano simplesmente sensível, como você também é, que eu sei, não é? Gosto de gente, acho que gente é insubstituível, tem um sabor inigualável e me sinto muito feliz por ter sido agraciada com essa possibilidade de conviver com as pessoas. É muito bom, porque eu acho que, sobretudo, Maria, quando a gente tem o dom de usar o nosso talento, a nossa sensibilidade, de sermos pessoas expostas, sem vergonha, de sermos expostas efetivamente, de colocar a nossa alma, nosso pensamento, de colocar tudo o que é bom e também o que é ruim de nós, os seres humanos, que é normal, e transformar isso numa entrega voluntária, numa entrega de amor, numa entrega de dedicação. Então, assim, fazer esse no sofá com ela, com você, para mim tem um outro quê, tem uma outra importância, sabe? Porque você para mim é uma pessoa muito especial. E a sua história de vida, ela traz esse contexto todo e traduz a Maria do Céu, que é essa pessoa tão rica, né? Tão você. Maria, conta um pouco mais da história da Maria do Céu. Eu sou fruto de imigrantes do Agreste. Minha família é do Nordeste, que veio para São Paulo, e eu aprendi a conviver com a simplicidade da vida. A minha família era composta meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, mais velho do que eu. E depois de alguns anos nasceu a minha irmã, que veio de uma maneira especial. Minha irmã nasceu com um problema de paralisia cerebral que afetou a área motora dela. Então isso trouxe a oportunidade para mim, para os integrantes da minha casa, de levar a vida em cima de desafios. Nós tínhamos todas as condições de olhar para o acontecimento como uma tragédia, não é? Porque nos pegou desprevenidos a todos e nós éramos muito simples. Mas a minha família optou por fazer uma leitura dócil, uma leitura terna, e acolher aquela criaturinha que veio molinha, meio fora da caixa, etc., como um presente de Deus. E isso nos condicionou a extrapolar os nossos limites. Então meu pai, ele se tornou um expert em construir cadeiras especiais para minha irmã, mobília especial, meu irmão fazendo exercício, minha mãe customizando roupas para que ela pudesse se locomover melhor e tudo mais. E eu aprendi a inventar situaçõezinhas, instrumentos lúdicos para exercitar a fala, a motricidade, etc. E isso foi, eu lembro disso, isso acompanha a minha história de uma maneira muito boa, porque me condicionou também a encontrar essas delicadezas escondidas e a vibrar muito com a evolução das pequenas coisas. O diagnóstico dela pelos médicos, eu lembro de a gente ter conversado em outros momentos, o diagnóstico dos médicos era o pior possível, que ela ia ser uma criança com uma vida, uma pessoa com uma vida totalmente vegetativa, né? Sim, o diagnóstico ela fosse, ao longo dos tempos, ela não fosse evoluir, pelo contrário, ela fosse enrijecer e tudo mais. E a minha irmã se tornou uma mocinha linda, ela cuida de si, ela pinta, aprendeu a pintar comigo, todo ano ela faz um bazar belíssimo das coisas que ela produz, se comunica muito bem e desenvolveu um talento. Eu diria que o dom dela é de acolher as pessoas e dizer às pessoas como vale a pena a vida. E ela é muito amorosa, né? E ela entrega muito disso no que ela desenvolve com a habilidade manual dela. Exato. Eu acho isso incrível, o jeito dela amar. É uma coisa única, assim. Eu nunca tinha visto uma pessoa que pudesse materializar o amor, porque a gente não consegue entender o que ela fala efetivamente, mas a gente entende a fala dela através dos gestos, das coisas que ela produz pela mãozinha dela, né? Exato. E ela tem com que idade hoje, Maria? Hoje ela está com 48 anos. Quebrando totalmente aí qualquer perspectiva catastrófica que havia para ela, né?
E por conta disso, né, quando eu digo a gente desenvolveu habilidades adicionais, isso não foi com peso, porque a gente era feliz, muito feliz, produzindo essas coisas. Não era só com o resultado que essas coisas traziam. Maria, a gente ouve muito dentro de famílias, dentro de situações onde existe um indivíduo lá com limitações, com questões de saúde limitantes mesmo, que é uma criança especial. Eu sempre olhei isso no sentido de é sim uma criança especial, é um ser especial, porque eu acho que eles vêm, a gente acha que eles vêm porque vão dar trabalho para cuidar e tudo, mas eu acho que deve haver um privilégio tão grande no aprender a viver essa situação da forma que vocês viveram, porque o aprendizado é gigantesco, né? E é interessante, né, porque esse aprendizado, ele não fica só em você, ele é multiplicado. Por exemplo, eu tive oportunidade na minha vida profissional de multiplicar isso em diferentes cenários. Então, eu pude aplicar isso com os pais cujos filhos, que são adultos, pais e irmãos, cujos filhos adultos, sendo especiais, estavam no Centro de Solidariedade do Estado de São Paulo. A Faculdade de Belas Artes havia montado lá oficinas de arte para esses jovens, não é, que tinham problemas de motricidade, problema intelectual e etc, etc. E os pais não tinham discernimento para valorizar os produtos que aqueles filhos faziam. E eu pude desenvolver um trabalho de conscientização desses pais sobre a importância do afeto, do reconhecimento. E no meio dessa trajetória, com esses pais, eu pude perceber que os irmãos precisavam também, não é? Porque nem sempre a família tem esse nível de consciência tão bem elaborado que consegue abarcar e acolher todos os integrantes, não é? Então, eu vi muitas famílias cujos outros filhos, não é, que eram irmãos daquele que era especial, ficavam meio alijados ao contexto da família. Então, pude multiplicar isso é perfeito, né? Porque a demanda que se tinha com essa criança especial era tão grande que às vezes ou o segundo filho ou os demais ficavam à margem dessa relação toda. Então, o que você fez com esse projeto na Belas Artes foi simplesmente unificar a família e trazer todo mundo para o contexto de serem únicos, independente da circunstância que tivesse ali de um indivíduo com uma necessidade mais especial, né? Isso. Muito bom. E isso em diferentes cenários. No CRAME, né, no Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, num projeto que era chamado Na Casa do Meu Pai, que cuidava de filhos cujos pais estavam no cárcere, o pai e a mãe, ou os dois. E era onde você fazia o cuidado de todas essas crianças que os pais estavam em cárcere cumprindo pena por algum... Isso. Perfeito. Então, a experiência, né, e mais a minha formação, porque eu fiz formação em psicologia, então isso te dá instrumentos para ter uma compreensão bem razoável. Eu não diria perfeita, não é, mas bem razoável. Na Casa do Meu Pai, Maria? Na Casa do Meu Pai, porque esses meninos não tinham casa. Eles estavam numa casa, não é, que essa instituição falava que era a casa de Deus. Entendi. Por isso. Que era na Casa do Meu Pai. E como eu dava supervisão na Metodista para os alunos de psicologia, eu levava os meus alunos comigo para fazerem este trabalho e multiplicar essa experiência. Eles iam a campo como se fosse um estágio mesmo. Exato. Muito bom, muito bom.